Zenitsu só provou que é o meu personagem favorito e o melhor de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, porque depois desse episódio, meu querido e minha querida Kohai, não tem como, ele se consagrou como o melhor personagem medroso com Oni, porque contra um javali maluco, ele não foi medroso, ele foi corajoso. Episódio incrível, episódio número 3 espetacular, foi um episódio que ele foi aquele astro, o melhor personagem. Muitos vão falar, ah, mas o Tanjiro, Haru, ele matou o Oni. Sim, só que o Tanjiro, na hora que ele tinha que mostrar um verdadeiro protagonismo, na cena final, ele vai me dar aquela cena que caraca, desaponta, porque eu vou falar sobre a cena final ainda no vídeo, mas era uma cena que, na minha opinião, eles poderiam ter feito melhor, e eu vou falar um pouco do meu ponto de vista, como é que poderia ter sido um final melhor, que gerava uma hype maior para a semana que vem. Mesmo assim, foi um bom final, não é aquele final super mega hype, mas gera uma empolgação, curiosidade para o próximo episódio, mas poderia ter sido melhor, já quero deixar claro isso, principalmente por conta do Tanjiro. Mas falando do Zenitsu, caraca, ele se consagrou como o melhor personagem nesse episódio, provavelmente, e na obra como um todo. Bom, eu vou falar como é que foi esse episódio, eu vou falar o que eu mais gostei, o que eu achei, a morte do Oni foi muito triste, na minha opinião, era necessária, mas o passado dele em si foi triste, a forma como ele virou um Oni. Então foi um episódio bem emocional e muito sensacional. Para todo caso, vamos falar de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, episódio de número 13, a coragem de Zenitsu. Mas então vamos falar agora sobre a parte que mais me empolgou no episódio, que foi a parte que o Zenitsu protegeu a waifu, a Nezuko, porque sério, é uma cena que tem que ressaltar, eu acho que já tá tendo até um chip aí entre Zenitsu e Nezuko, eu só estou dizendo ainda já de começo, mas vamos ver se isso vai realmente acontecer, se vai existir, tem que esperar a Nezuko aparecer e vamos ver a atitude e a reação do Zenitsu. Para todo caso, eu acho que foi muito legal por conta do que? O Zenitsu mostrou que ele sempre soube que o Tanjiro estava com o Oni, que ele estava carregando o Oni. E mesmo assim, ele não procurou matar o Tanjiro, ele nunca questionou, mas ele queria entender o porquê também do Tanjiro estar com o Oni, qual é o objetivo dele. Então é mostrado que, como era óbvio dos outros episódios, diferente do Tanjiro que tem um bom olfato, ele tem uma boa audição. Então vemos que ele sempre soube, ele sempre distinguiu o som das coisas, das pessoas, e ele sabe qual é o som de um humano e de um Oni. E acontece que a gente viu como ele mostrou que o Tanjiro sempre exalava um som bom, um som que você sempre quer ficar perto. E assim a gente vê que por isso também que ele procurou ainda não questionar o Tanjiro logo de começo. Então a gente vai ver. Então vamos vendo que por conta também do Tanjiro exalar essa bondade, essa gentileza, ele também nunca procurou também já querer saber logo de cara o porquê, os motivos do Tanjiro. Ele sempre procurou ainda conversar, porque a gente foi ver que eles se conheceram faz uns 3 episódios. Então daí a gente vê que o Zenitsu, ele também falou, ele quer saber o motivo que o Tanjiro tá carregando o Oni, mas ele vai perguntar diretamente pro Tanjiro, então até lá ele não vai deixar que ninguém encoste nessa caixa. E o que acontece é que por ter uma boa audição, ele às vezes chega a ouvir até o que as pessoas pensam, pra você ter ideia do quão louco esse cara é. E daí acontece que foi mostrado que como ele sabe, ele diferenciar, digamos que a personalidade, as reais intenções de uma pessoa, ele já realmente mostrou que ele já foi enganado várias vezes, ele até se cansou disso, até que ele conheceu o Tanjiro e a bondade do Tanjiro. Então ele ficou curioso porque o Tanjiro carrega um Oni. Então foi bem legal essa parte do Zenitsu, porque querendo ou não, ele é também do Esquadrão de Exterminadores, ele já poderia ter acabado com o Tanjiro e com a Nezuko. E não, ele ainda tá caminhando, ele caminhou toda a jornada inteira, ele quer saber o motivo do protagonista. E daí vemos que acontece que, como é que tudo isso aconteceu? A gente vê que ele cai do 2º andar da mansão, por conta que foi aberta várias salas, as salas se mexeram conforme aquele objeto lá, acho que o Tsuzumi se mexia, e daí o Zenitsu caiu pelo 2º andar, o mesmo andar que aquela pessoa se matou lá do começo do arco, que ela acabou caindo, e o Zenitsu protege o Shuichi lá, que era o garotinho. E o que acontece é que foi uma cena muito engraçada, por conta que a gente vê que o Zenitsu, ele tava perguntando, por que você tá chorando tanto? E acontece que ele coloca a mão assim, de descaso, e ele vê que tá a mão dele sangrando. Então acontece que ele fala, ah, por isso que você tá chorando? Eu vou morrer? E daí o garoto, nem tem o que falar, foi uma cena muito engraçada. E daí, a partir dessa cena, já vai passando lá que o javali maluco sai lá da mansão e já ia atacar a caixa onde tava Nezuko. E é assim que o Zenitsu aparece e protege a caixa. E daí, agora vamos falar de como a cena poderia ter sido melhor por conta do protagonista, do Tanjiro, ter aparecido nela. Mas então, antes de eu falar da cena que faltou algo, eu tenho que falar de algo importante. Afinal, eu esqueci, eu não ia falar quem que é esse cara
cara aí com essa máscara de javali. Então, nosso querido Zenitsu, ele nos apresentou esse cara. Ele é chamado de o Zé Impaciente, por conta do quê? Ele é o quinto sobrevivente do exame da seleção final. Lembra que era pra ser 5 membros e só apareceu 4? Então, ele é o quinto membro. Esse cara da máscara de javali, ele foi o primeiro a passar e ele foi nas montanhas e saiu das montanhas também, de tão impaciente que ele ficou. Mas ele foi o primeiro de todos, digamos, a sobreviver. Ele foi convocado, ele, digamos que ganhou a prova, junto do Tanjiro e companhia lá, dos outros 4 sobreviventes. Mas ele ficou tão impaciente que ele nem esperou os outros sobreviventes aparecerem. O que quer dizer que ele derrotou todos os Onis, ele foi o primeiro a chegar lá na montanha e foi embora porque ele não conseguiu esperar, ele cansou. Então mostrou que esse cara foi o primeiro e foi mostrado que ele também é um membro do Esquadrão de Exterminadores. Achei importante e é mais um motivo do porquê ele queria acabar com a Nezuko que estava dentro da caixa, porque é o motivo, querendo ou não, do Esquadrão de Exterminadores exterminar os Onis. E vemos que o Zenitsu também tem que proteger a caixa, afinal ele ouviu o Tanjiro falar que é mais importante que a vida dele. Então esse Oni tem uma importância para o Tanjiro e não é à toa que o Zenitsu daí protegeu a caixa. Mas agora vamos voltar a falar da cena que eu achei que poderia ter sido melhor, a cena de Tanjiro. Foi um final bom? Foi um final bom. Dá uma mini hype pra semana que vem? Dá, mas poderia ter sido melhor? Com certeza. E por que poderia ter sido melhor, Haru? Então, por conta que a gente vê que o Zenitsu, tipo, ele tá esmurrado, ele tá, tipo, com sangue nos, como posso dizer, olhos, nariz, ele tá com o rosto todo dele machucado, o corpo se duvidar, ele tá com o olho inchado, a gente viu que ele teve que proteger por uns bons minutos aquela caixa lá do javali, e a gente vê que daí o Tanjiro chega, finalmente ele saiu lá da mansão, ele encontra o Zenitsu e o Shuichi pelo cheiro, pelo Nioi, e o que acontece é que ele se depara com a imagem do Zenitsu falando que eu protegi aquilo que era mais importante que a sua vida, que você havia falado, eu consegui proteger. A forma como ele falava dava, digamos que uma emoção, aquela trilha sonora tava pegando bem, e daí poderíamos dizer que tá bom, agora o Tanjiro vai, tipo, enfrentar o cara, né? O Tanjiro vai ir ali na frente, vai pegar a katana dele, se for preciso vai matar quase o cara. Então, o Tanjiro, como eu posso dizer, pra não ficar tão irritado com o protagonista que a gente gosta também, a gente viu que o Tanjiro, tipo, ele começou a lembrar dos tempos lá, como eu posso dizer, da mãe dele lá, que ela foi, digamos que, morta lá pelo Oni, o corpo dos irmãos dele, e isso foi legal porque, tipo, gerou meio que um ódio que o Tanjiro tava sentindo, porque meio que ele lembrou do Zenitsu protegendo a sua família, pois o Zenitsu já é um personagem querido, um companheiro querido para o Tanjiro. Então a gente vê que na hora que o Javali iria pegar a espada e iria acertar o Zenitsu falando, vamos, saca a sua espada, e falou, você está me atrapalhando, então eu vou te matar junto, o Tanjiro só salta numa animação boa também e fala não, e assim o episódio acaba. E como vemos, foi uma cena boa, eu não vou tipo ficar criticando, falando, ah caraca, o Tanjiro poderia ter sido melhor nesse ponto, naquele ponto, eu só vou falar uma coisa que iria me agradar mais e iria dar uma hype maior. Se, digamos, quando o Javali iria acertar a espada do Zenitsu, se o Tanjiro, digamos, que tivesse Zenitsu com a katana dele, protegendo o Zenitsu, tipo, falando uma frase, lute comigo agora, teria sido muito mais épica, teria dado uma hype maior, ou qualquer frase que fizesse, tipo, a gente ficar empolgado pra semana que vem. Tipo, eu tô curioso pra semana que vem o que vai acontecer, só que eu admito que, tipo, se eu tivesse visto o Tanjiro na frente do Zenitsu, protegendo ele contra o cara lá, o Javali, teria me dado uma hype maior do que essa cena. Eu só estou falando o que a cena poderia ter sido melhor, mas foi uma boa cena, mas eu quero que você me diga se você achou que foi uma boa cena, que poderia ter sido melhor, me diga nos comentários. Mas na minha opinião, se tivesse colocado já o Tanjiro, ao invés de só ter dado um salto falando não, tivesse dado esse salto e falando alguma frase heróica e tipo protegendo o Zenitsu e a Nezuko na frente, teria dado uma hype maior, mas isso é só meu ponto de vista, é o que eu queria que fosse melhor da cena. Em si, o episódio foi completo e foi muito bom porque ressaltou, exaltou, digamos que a coragem do Zenitsu. Mas para todo caso, tendo falado o que eu achava que eu queria que tivesse sido o melhor da cena, vamos falar um pouco da luta lá do Tanjiro contra o Kyogai. Agora da morte, na minha opinião, mais triste de um Oni até então em Demon Slayer. Por conta do que? Kimetsu no Yaiba sabe, digamos que desenvolver bem, digamos que os seus personagens. E não é à toa que a gente, tipo, sentiu uma pena desse Oni. Por conta do que? A gente viu que ele amava escrever, tipo, ele tinha um carinho enorme. Sabe aquele carinho que você tem por fazer algo? Digamos que você tem um hobby ou até quer fazer desse hobby tua profissão e você ama de paixão isso.
Então, o que acontece quando uma pessoa que não tem empatia por você menospreza seu trabalho, digamos que quer pisar em cima dele? O que você vai sentir por essa pessoa? Puro ódio. E não foi à toa que o Kyogai, o Oni, sentiu isso. Foi isso que o transformou em Oni, esse ódio de ter visto seu trabalho que tanto ama ser menosprezado. Não é à toa que ele se transformou em Oni e por conta desse ódio ele matou a pessoa de uma forma que eu considero que foi justa. A pessoa menosprezou aquilo que ele mais amava. Comigo me perdoa, mas eu acho que foi muito justo o que o Kyogai fez. Ele exagerou em ter virado um Oni? Até podemos dizer que exagerou, mas digamos que ele deu uma boa lição naquela pessoa. Digamos que a morte eu até exagerei em ter falado que foi justa, mas se ele tivesse dado uma boa surra, já tava bom. Para todo caso, acabou que eu já falei que ele mereceu a morte lá, o cara, e eu não vou mudar isso. A gente viu que o Kyogai, ele se transformou em Oni, infelizmente. Então ele matou várias pessoas. Isso já foi uma coisa injusta, querendo ou não, ele matou muitas pessoas inocentes. Então ele merecia a morte. Mas ver, tipo, que ele foi reconhecido por uma pessoa, pelo nosso querido protagonista, o Tanjiro, foi algo legal. Conta que a gente sabe o quão respeitoso o Tanjiro é com as pessoas, até mesmo com os Onis. Então ver que o Tanjiro desviou dos papéis, ele não pisou, foi uma forma que, tipo, ele estivesse reconhecendo a grandeza, digamos, desse trabalho que o Oni fazia. Então, digamos que na hora que o Tanjiro descobre a maneira como derrotar aquele Oni, dando várias respiradas leves, digamos que ele descobriu um jeito de desviar dos golpes, ele cria a nona forma da espada da água e acaba derrotando o Oni pelo pescoço. E esse foi o fio da abertura, o Oni foi derrotado e o Tanjiro ainda reconhece, falando na cara do Kyogai, que é o nome do Oni, ele diz que o Kenkinjutsu dele foi incrível e, tipo, reconhece todas as habilidades desse Oni. E esse Oni, digamos que tem uma morte, digamos, nobre, chorando, mas feliz por ver que alguém reconheceu o seu trabalho. Então, digamos que foi uma morte, digamos que emocionante, foi um episódio mais que tudo emocionante e foi um episódio muito bom. Mas então era isso, meu querido e minha querida Kohai, que eu tinha para falar sobre o episódio número 13 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Um episódio que ele teve desde comédia, teve ação e teve drama. Teve de tudo, como a obra já vem nos fornecendo, nos passando a cada episódio. Eu diria que foi um episódio bem completo, porque a gente se emociona com os Onis, que são os inimigos da obra, do protagonista. Tipo, eles têm uma história triste, então a animação, tipo, combinou perfeito. Não só nas cenas de ação, tipo, que envolve Zenitsu, que envolve Tanjiro na nona forma da água, que foi perfeita, mas tá tendo uma cena simples da morte de um Oni, tipo, sendo feliz, sendo reconhecido pelo protagonista. Foi legal essa cena, a animação foi perfeita nessa parte, eu acho que foi muito bonitinha, foi uma cena meio que tecnicamente fofa, então eu diria que teve de tudo. Como o Demon Slayer já vem tendo, as cenas de comédia foram algo bem legal do episódio, porque eles conseguiram, digamos que ter um tempo pra isso. A gente viu a cena do Zenitsu com o Shuichi, a gente viu a cena do Tanjiro reclamando da dor que ele tava sentindo, foi uma cena proposital de comédia, a gente vê que a animação muda naquele tipo de cena, a gente viu a cena das crianças jogando os objetos no Tanjiro, foi bem bacana isso. Então, em parte de comédia, ele foi muito bom. Ele também forneceu as informações sobre alguns personagens, como eu disse, o Kyogai, o cara lá da máscara de javali, e além de mostrar também algo bem bacana, que foi o Tanjiro coletando, digamos que a amostra de sangue do Oni, e como é que ele enviaria para Tamayo-san. Foi mostrado que quando ele conseguisse coletar, apareceria um Neko, e esse Neko daí iria levar para o Yoshiro e para Tamayo. Algo bem bacana, bem informativo, mostrando que é assim provavelmente que ele sempre enviará. Mas então vamos falar sobre o que podemos esperar para o próximo episódio de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Como vemos, provavelmente tem uma chance enorme da abertura e da ending mudar. Afinal, é o segundo cour, é a segunda parte de Demon Slayer, querendo ou não, já é a temporada de verão. E normalmente quando essa mudança de temporadas, tudo, a obra já chega na metade, normalmente eles colocam aberturas e encerramentos novos. Algo que vai me deixar triste, porque, tipo, eu sou apaixonado, tipo, é a minha cantora favorita que tá cantando a abertura e encerramento, a Lisa. Então eu vou ficar meio chateado das músicas mudarem. Mas eu acredito que se vier uma música boa e uma ending nova, eu já vou ficar feliz. Mas eu espero até que essa open continue, o que é meio difícil. Para todo caso, próximo episódio, no termos do que vai acontecer na história, provavelmente, como a gente viu, o Tanjiro vai impedir lá o Javali de atacar o Zenitsu e a Nezuko, provavelmente a gente vai ver ou o Tanjiro impedindo, ou alguém aparecendo, ou o Tanjiro lutando com esse cara, ou eles indo para, digamos, o lar deles, o lar que vai ser a moradia do Esquadrão de Exterminadores. Tendo em vista que 3 exterminadores estão no mesmo local, provavelmente o Zenitsu vai falar para onde eles devem ir, ou esse Javali vai falar, ou alguém vai aparecer no meio desses 3 e vai falar para onde eles devem ir, para onde eles devem descansar um pouco para a próxima missão, ou repousar as energias, ao menos. Isso é o que eu penso, porque eu acho que eles devem encontrar
encontrar uma moradia, algum lugar que eles devem descansar. Mas isso é o que eu penso para o próximo episódio. Provavelmente vai ter personagens novos que vão viver meio que ao lado deles. Assistindo o próximo episódio, daí a gente conversa. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. A gente se vê no próximo vídeo, e no próximo vídeo de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Mata, né?